Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal, se você é novo por aqui. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês a minha trajetória até a aprovação no exame da ordem, que se deu no exame da ordem 33 e se iniciou no 32, que teve aquele período de pandemia em que as provas ficaram suspensas. Então, se você quer saber como eu me preparei, quais materiais eu utilizei, é só ficar por aqui. Bom, gente, o meu estudos para a OAB começou na quarentena, no início da quarentena do ano de 2020. Eu estava no 7º período, eu decidi que eu ia começar logo que abrisse o cronograma da vice de uma estudante. Eu utilizei o material dela para a primeira fase, então eu aproveitei que a prova eu só poderia fazer no 8º e já comecei meu estudo no 7º. Então eu comecei ali em maio, até que as provas foram suspensas no ano de 2020, não teve, e eu não me lembro quando ao certo eu fiz no ano de 2021. Eu não vou saber aqui te falar datas, mas eu vou mencionar a prova e qual etapa eu fiz. Então eu utilizava o cronograma que eu adquiri, que na época não era o método que ela vende hoje, era o cronograma mesmo de estudo de lei seca por dia e resolução de questão de provas passadas através deste livro aqui. O livro, ele tá todo assim, ó, todo praticamente consumido, grifado, marcado, porque eu de fato estudei esse livro, as questões passadas, e a cada final de semana aí chega uma hora, como você já resolveu muita questão, ela começa a te dar simulados de provas passadas também. Eu sei que os cursinhos fazem simulados inéditos, mas o do método dela era tudo de provas passadas. Mas aí tem como você acrescentar alguns inéditos que que os cursinhos disponibilizam, né? Ou tá conversando com um amigo que tá fazendo por cursinho para disponibilizar o simulado que o cursinho fez. Eu não sei se é possível, mas é uma ideia bem bacana. Então, para a primeira fase, eu utilizei questão através desse material, desse livro, resolução de simulados, estudo de lei seca. Eu confesso que eu não obedeci ao cronograma, foi bem pouco, e eu percebi fazendo a prova da OAB que aquela minha prova foi caótica, né? Porque ela meio que foi inédita, apesar de o pessoal ter falado que a gente passou por um período difícil, a prova não respeitou isso. Mas a questão é que ela vai mudando, ela vai se adequando ao tempo que a gente tá, e às vezes algumas questões não convinham mais. E aí, se eu tivesse estudado a lei seca proposta no cronograma, eu teria me saído bem, porque a prova da OAB, ela é cópia da lei. Então, se você estudar os principais artigos que a Ana, do vice de uma estudante, pede, ou se você mesmo se atentar aos principais artigos de lei que tá lá no cronograma da OAB, estudar nos códigos certinho, é uma chance de você se sair bem e não ficar só ali em questões passadas. Caso a prova queira inovar, você vai estar preparado ou preparada. E aí, gente, eu fui aprovada na primeira fase da OAB, consegui, mas porque foi anulada 3 ou 2 questões e eram bem umas que eu ganhava pontuação. E aí eu consegui a minha aprovação. Fiz a prova da segunda fase logo que abriu. Eu não escolhi prestada aí no outro mês, né, que tem como você adiar, eu não escolhi já fazer a prova. E para a segunda fase tinha que ser uma preparação diferente, porque a prova é prática, ela é escrita, é discursiva, e eu confesso que eu tive muito mais dificuldade para estudar para a segunda fase do que a primeira. Muitas pessoas ficam chocadas quando eu falo isso, tipo, como assim a segunda fase é mais difícil do que a primeira? Porque a questão do tanto de conteúdo que tem para estudar nem se compara. E é verdade, eu sei, mas para eu me adequar aos estudos, gente, foi muito difícil, mesmo tendo comprado o cursinho. Aí eu vou falar agora para vocês como eu me preparei. Eu comprei o cursinho de segunda fase do CEISC, porque eu fiz a revisão turbo de primeira fase com eles para a primeira fase da prova, e eu senti que eles entregaram tudo, sério mesmo, foi maravilhoso, uma experiência maravilhosa. A mão, assim, gente, eu usava o dia inteiro, porque eu ficava colada a bunda na cadeira. Era a revisão turbo de manhã, estágio meio-dia, durante até as 5 horas da tarde. E aí, 7 horas tinha a revisão turbo. Eu nem assistia aula, era ensino remoto, né? Tava online por causa da pandemia. Então, eu
Tipo assim, dane-se as aulas, dane-se a faculdade, eu quero passar nessa prova. Então eu ficava estudando e escrevendo e anotando e aquelas aulas aceleradas, né? Vocês sabem o ritmo que é estudo de OAB. Ou se a aula é gravada é velocidade 2, ou se você tá vendo ao vivo, os professores são super acelerados. Então eu, tipo, escrevia muito, eu ficava 100% dedicada a isso. Tinha a obrigação de casa e tal, mas era obrigação e OAB. E aí, pra segunda fase, eu senti muita dificuldade, porque eu tinha que... Tem o cronograma, né? Se você adquire o curso do CEISC, eles disponibilizam um cronograma pra você assistir a aula e fazer questão. Gente, tem questão. Me lembrei agora. E aí, pra mim, era muito difícil, porque a aula era extensa, e aí eu começava a escrever, e eu falava, talvez esse não seja o melhor jeito de estar estudando, eu tô perdendo tempo. Ai, meu Deus, era um caos, gente, sério mesmo. Parecia que não fazia sentido e tinha muita coisa que, graças a Deus, com o estudo da primeira fase eu consegui aprender, mas tinha muita coisa que era muito vago pra mim, principalmente por N motivos, gente. Eu senti muita dificuldade pra estudar pra segunda fase e aconteceu muita coisa na minha vida pessoal, gente passando pelo Covid na minha família ficando muito ruim, aí a minha avó faleceu. Então foi um turbilhão e o último ano de faculdade, TCC, foi um caos, mas eu não desisti. Para a segunda fase eu adquiri esse curso do CEISC, assistia, tinha o cronograma e cada final de semana também tinha um simulado de uma prova de segunda fase passada e também tem simulados inéditos feitos pelo próprio curso, então isso é ótimo para você estar sempre bem preparado. Uma coisa que eu daria mais valor para o estudo de segunda fase, a resolução de questão levar a sério mesmo, isso faz total diferença, mas também o estudo da lei, do Código de Processo Penal, do Código Penal e das leis que se encaixam com esses conteúdos para as peças práticas. E também para as questões estão puxando muito Lei Maria da Penha, o tráfico de drogas, lei de tóxicos, né? A lei de trânsito, alguns artigos importantes e essas inovações que estão vindo aí, que é importante a gente estar antenado para saber responder as perguntas. E aí eu comprei também esse livro do professor Nidal, mas ele chegou algumas semanas depois de que eu tinha adquirido o curso, então tão consumido quanto de primeira fase, mas eu ainda acho que eu estudei bastante por ele, viu? Fez bastante sentido pra mim, eu vou explicar o porquê ao final. Também adquiri o Vadimeco, esse aqui, que foi muito bem falado e ele tem tudo que você precisa sobre aquele artigo, esqueci como se chama, as referências, né? Ele tem todas as referências que você precisa, então ele é super completo. Porque o seu Vadimeco não está grifado, Isabela, não está marcado. Gente, eu sou muito ansiosa, tipo, num nível assim que vocês não têm noção. Então eu ficava com medo de dar algum problema, de o fiscal ser embaçado, e eu decidi que eu não iria marcar nada, e de fato eu não marquei. As únicas coisas que eu fiz pra dizer pra você que eu não marquei nada no Vadimeco foi algumas coisas a lápis, porque daria pra estar apagando. Mas fora isso, eu não fiz marcação, eu só usei as linguinhas que eu tive que comprar separado, né, na verdade, e marcação de lápis. E deu tudo certo, gente, tipo, me saí bem. Aí, agora a notícia da minha primeira fase, né, eu não consegui, eu tirei acho que 30 e pouco na prova, ou 40 e pouco, não vou me lembrar. A peça era a alegação final, que é a peça que eu mais amo, que eu mais fazia no meu estágio, mas eu não consegui. Nas questões eu tive facilidade, gente. Naquela lá teve algumas questões que eu acertei, mas na peça eu confesso que eu não me saí tão bem, eu não vou lembrar a pontuação agora. E aí eu fiquei muito triste, né, porque eu tava, tipo, muito confiante, eu tava até gravando a reação de quando saiu o resultado, porque eu tinha certeza que eu tinha conseguido pela correção. Aí chegou o dia e eu não consegui, foi aquele choro e tal, e passou. Só que aí eu fui desanimando, né? Falei, meu Deus, se eu não conseguir agora, e eu não tinha mais dinheiro pra comprar curso, R$600, né, de curso, e aí eu falei, não vou comprar curso. Eu tenho muito conteúdo de bagagem aqui na minha cabeça, anotação em caderno, material salvo, que eu salvei, e eu tinha adquirido esse livro. E aí o que eu fiz?
eu usei o livro para me preparar para a segunda fase da OAB e também lia artigos de lei no Vademecum. E eu não comprei o Vademecum atualizado para o exame 33, eu continuei com o passado, que é o da 6ª edição, deveria ser a 7ª, mas eu falei, não vou com esse mesmo, vou dar um jeito. E aí eu comecei a estudar, a consumir de verdade, não é ler o livro, é você consumir, é ficar com dúvida, eu ia lá, buscava uma videoaula no YouTube, um conteúdo no Google, né, algum artigo e também questões explicadas na hora de resolver. Aqui tem resposta, gente, algumas não. Mas para complementar o meu estudo, eu ia lá e buscava no Google as perguntas das respostas, a peça processual, quais eram os artigos, a estrutura das principais, e eu tava apostando que ia ser agravo em execução ou apelação. E dito e feito, caiu uma apelação e eu consegui. Tipo assim, na peça mais difícil, aquela que tem que fazer a interposição e depois as razões, eu consegui e eu me saí melhor na peça do que nas questões. Então foi tipo o contrário. E aí dessa vez, né, eu não gravei resultado porque eu tava contando que eu não ia ser aprovada. Eu não acompanhei nenhum... Mentira, eu acompanhei o resultado do professor Guilherme Cebrian, acho que é assim que fala. E lá dava que eu meio que acertei algumas questões, mas que eu tinha ido super mal na peça. E por isso eu falei, desisto, né? Vou ter que estudar para a primeira fase de novo. Aí eu até comecei a estudar outros assuntos aí para eu estar ganhando dinheiro, porque eu não tava contando com a minha aprovação. Mas deu tudo certo, eu consegui, eu não gabaritei a peça por e pouquinhos pontos, foi super bem. E nas questões eu tive bastante dificuldade, foram coisas inéditas que eu sequer tinha estudado. Foi bem assim, uma experiência bem difícil, aquele dia foi difícil, gente. E a hora voa quando você tá fazendo a prova, né? Mas então eu foquei nesse livro, no que eu já tinha de bagagem na cabeça e fazer bastante questão e estudar pelo Google, pela internet, o que eu não sabia, o que eu não tinha. E apostando em apelação, né, eu ia lá e ficava tentando decorar algumas coisas ali pra hora de fazer a peça na prova. Bom, gente, esse é o meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem mais sugestões aqui nos comentários. E eu vou voltando à rotina também de trazer mais conteúdo sobre a faculdade de Direito e sobre agora a prática, né? O início da advocacia. Espero que vocês tenham gostado. E um abraço, pessoal.